Olá, daqui é o professor Sansao, ou Teacher Sansao, e nós hoje temos o que nós chamamos de adjetivos comparativos. Normalmente, na língua inglesa, os adjetivos aparecem para qualificar os substantivos, que em inglês seria nouns. Ok? Mas estes aqui são os adjetivos comparativos. Eles estão aqui, ou ali, ou acolá, para comparar coisas, pessoas e lugares. Então vamos lá ver. Nós temos três secções aqui. Uma com os adjetivos comparativos que têm só uma sílaba, com os adjetivos comparativos que têm duas ou mais sílabas e os comparativos que são irregulares, que não têm as terminações normais. Ok? Então vamos lá começar com o primeiro exemplo. I am taller than John. Neste caso, a gente vai dizer que é mais alto que o John. Então a palavra tall, que é um adjetivo normal, tall, a tall person, que é uma pessoa alta. Para comparar essas duas pessoas, eu e o John, nós então vamos transformar o adjetivo normal em adjetivo comparativo e passa a ser taller. Acrescenta-se o ER no fim da palavra. Então, o exemplo para um adjetivo com uma só sílaba seria I am taller than John. Depois nós temos adjetivos comparativos com duas ou mais sílabas. Então vamos buscar a palavra, por exemplo, intelligent, que seria inteligente, e a palavra, por exemplo, modern, que seria moderno. Então, o exemplo seria Maria is more intelligent than John. A Maria é mais inteligente do que, então, o John. Aqui, o adjetivo normal, que é inteligente, intelligent, ele não ganha o ER no fim, porque tem duas ou mais sílabas. Então, ele precisa da palavra more para ser, então, transformado em adjetivo comparativo. Vamos lá ver outra vez o exemplo. Maria is more intelligent than John. E para lugares, nós vamos pegar no comparativo adjetivo more modern, que também tem duas sílabas ou mais, é da classe das duas sílabas ou mais. Então ali seria, por exemplo, London is more modern than Lisbon, que Londres seria mais moderno do que Lisboa, ok? E depois nós temos aqui os comparativos adjetivos que são irregulares. Eles não têm a terminação em R, por exemplo. Então a gente vai ver dois que são o good e o bad. E o exemplo seria Cristiano Ronaldo, nesse caso em português, é melhor do que o Messi. Então a gente diria em inglês Cristiano Ronaldo is better than Messi. Pode não ser verdade, mas é só para ajudar-nos aqui a comparar. Então, estão a ver que o good transforma-se em better. Não pode ser gooder. Está errado. E o bad, então, transforma-se em worse, sendo já um adjetivo comparativo. Então, um exemplo, por exemplo, o German is worse than English, falando em línguas, não é? Que o alemão é pior do que o inglês. Só para comparar, pode não ser verdade, ok? Então vamos lá recapitular. Nós hoje vimos os adjetivos comparativos para dizer que eles estão na língua inglesa para comparar coisas, pessoas e lugares.
e vimos 3 secções. A primeira, o adjetivo comparativo com uma só sílaba, e depois vimos adjetivos comparativos com 2 sílabas ou mais, e depois vimos então os adjetivos comparativos irregulares. Ok? Por hoje é tudo. Nós vemos então no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.